Olá, amados, paz e bem, eu sou o pastor Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2026. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro dos Juízes e a lição de hoje, a lição de número 9, nos traz o tema Sansão, a força e a fraqueza de um jovem. Apesar de todos os problemas de Sansão, a sua rebeldia, falta de zelo, mas Sansão é, em certa medida, uma figura de quem somos, fortes e fracos ao mesmo tempo. Fortes por causa do Espírito Santo e fracos por causa da nossa natureza. Lembrando, meus irmãos, que você pode ser um assinante do EBD em Foco. E sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. E mais, esses slides são editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis e você precisa fazer outro slide para adequar o material à sua necessidade. Aqui no EBD em Foco, esses slides são editáveis e você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua aula. O conteúdo dessa assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Nós temos também o aplicativo do EBD em Foco e você pode instalá-lo no seu smartphone. Procure na sua Play Store por EBD em Foco. Instale o nosso aplicativo no seu smartphone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Juízes, no capítulo 13, verso 24, e diz: Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Aqui o texto está nos falando, colocando a mãe de Sansão em evidência, e nós veremos que a razão para isso é de que ela era estéril, e o anjo do Senhor foi quem falou para ela que ela teria um filho. E assim aconteceu, ela teve o filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. O resumo da lição: por mais que Deus use alguém de forma extraordinária, a natureza humana ainda carrega fragilidades. Foi o que eu falei lá no início da nossa aula, no tema da lição. Apesar de todos os problemas de Sansão, ele ainda é, em certa medida, não de forma absoluta, mas em certa medida, um exemplo de quem nós somos. Somos fortes e fracos, fortes em Cristo, por causa de Cristo, por causa do Espírito Santo, e fracos porque nós temos uma natureza pecaminosa. Como diz o pastor Josemar Bessa, santos e pecadores. Nós somos ao mesmo tempo santos, porque fomos santificados em Cristo, e pecadores, porque é o que somos por natureza. Mas nós somos pecadores redimidos. O texto bíblico da lição se encontra em Juízes capítulo 13, do verso 1 até o verso 7, e os versos 24 e 25, além do capítulo 14, de 1 a 3. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo. Como nós estamos estudando o livro de Juízes, com certeza você, professor, aluno, já deve ter lido todo o livro de Juízes e se inteirado mais profundamente em cada personagem. Nossa introdução. Nesta lição, daremos início ao estudo a respeito de Sansão, um dos mais conhecidos juízes de Israel. Suas façanhas não são lendas, mas histórias reais registradas na Bíblia. E realmente Sansão é um dos mais conhecidos juízes de Israel, apesar do que ele viveu. Mas talvez a história tão contraditória de Sansão chama mais atenção. E nós lembramos que desde criança a gente sempre aprende muito sobre esses personagens, como Sansão, Gideão, Davi e Jonas, E esses são personagens problemáticos. Mas é importante que a gente aprenda porque, como eu disse, em certa medida eles representam cada um de nós.
Embora dotado de força extraordinária, concedida pelo Senhor, ele se revelou um homem de caráter frágil, frequentemente guiado por seus próprios desejos. Nós sabemos que todos os juízes de Israel, em alguma medida, o Espírito Santo o capacitou para fazer o que ele fez. A história de Sansão tem esse problema, esse dilema. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo? E como ele era tão degenerado, tão carnal, se ele era um homem cheio do Espírito Santo? Nós iremos aprender sobre esse assunto. Sansão era ou não cheio do Espírito Santo? Se era, em que medida? Igual os salvos do Novo Testamento? Como que é essa questão? Mais na frente nós veremos sobre esse assunto. Hoje examinaremos a primeira etapa da trajetória desse libertador de Israel, levantado por Deus em um tempo em que a própria nação havia se conformado com a opressão dos filisteus. E esse é um outro ponto desse momento da história de Israel. Não apenas porque tem um personagem tão contraditório, tão problemático, tão difícil, mas também tem esse aspecto. O povo de Israel havia se acostumado com a escravidão. Eles haviam aceitado a escravidão de forma passiva. Aplicando esses ensinamentos à vida cristã, veremos que em Deus somos fortes, embora continuemos a carregar nossa fragilidade humana. Enquanto nós vivermos neste mundo, nós ainda carregaremos a fragilidade humana. Essa mudança só irá acontecer com a glorificação, né? Com a transformação no arrebatamento ou a ressurreição também no arrebatamento. Enquanto isso não acontecer, nós ainda lutaremos contra a nossa carne, mesmo sendo nós santos em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Primeiro tópico, a servidão de Israel aos filisteus e o anúncio do libertador. Logo após a morte de Jefté, um grande juiz, apesar do seu voto precipitado, surgiram outros 3 juízes menores em Israel. Menores por causa que os relatos sobre suas histórias são bem pequenos, mas eles são tão importantes quanto os outros e também eram homens escolhidos e usados pelo Espírito Santo. Eram eles Ibzan, Elon e Adon. Ibzan de Belém. Ibzan sucedeu a Jefté na liderança de Israel. A Escritura nos conta que ele julgou a Israel e teve uma família numerosa, 30 filhos e 30 filhas, a quem casou fora, e 30 filhas que trouxe de fora para os seus filhos, os seus esposos. Ele liderou o povo por 7 anos e após a sua morte foi sepultado em Belém. Elon o Zabulonita, né, de Zebulon. Após Ibzan, Elon, da tribo de Zebulon, levantou-se para julgar Israel. Ele liderou o povo por 10 anos. A sua história é simples e direta. Após o seu tempo de juiz, ele faleceu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E por fim, Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. Abdon sucedeu a Elon. Ele é lembrado por sua numerosa família também, que refletia a prosperidade da época. Teve 40 filhos e 30 netos que cavalgavam sobre 70 jumentos. Ele julgou Israel por 8 anos e o fim de seus dias foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na montanha dos Amalequitas. Olha só, embora estes homens sejam mais discretos nas suas histórias, nos mostra que o Senhor se importa com o tempo de paz e ordem e bem-estar no cotidiano de seu povo. Por quê? Porque a maioria dos juízes que nós vemos estão ligados a problemas de libertação, a problemas de escravidão por alguns inimigos. E estes não. Estes eram homens que aparentemente lideravam Israel e cuidavam de interesses mais internos do povo de Israel. Isso é muito importante, né? Porque também, na nossa própria caminhada, muitas vezes valorizamos apenas os grandes feitos, né? Isso é importante. Ou os momentos espetaculares, né? Eu estava até falando esses dias na nossa igreja que muitas vezes nós
gostamos de falar sobre o Jesus que andou sobre as águas, que multiplicou peixes e pães, que ressuscitou o morto, que curou enfermos, que expulsou demônios. Mas nós esquecemos do Jesus que diz assim, não julgueis, amai os vossos inimigos. Tudo aquilo que você quiser que as pessoas façam a você, faça a você também. Está lá em Mateus, no capítulo 7. Você pode ler isso lá. Então, assim, nós gostamos de falar de um Jesus poderoso, mas esquecemos que ele também foi um homem humilde, foi um homem submisso à vontade do Pai. Então, muitas vezes nós olhamos para o livro dos Juízes, olhamos para a história de Sansão, olhamos para a história de Gideão, que derrotou o exército numeroso com 300 homens. E não olhamos para a história de Ebzan, Elon e Abdon, porque as suas histórias são discretas e aparentemente eles lidaram apenas com problemas internos. Mas eles também foram homens escolhidos por Deus, e Deus também abençoa pessoas que vivem vidas mais discretas, porque Ele é Senhor de toda a nossa vida. Acostumando-se com a servidão. Este é o grande problema de Israel nesse momento. Na sequência, o ciclo vicioso da apostasia do povo israelita volta a operar, culminando na sua servidão aos filisteus por 40 anos. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Os filisteus, povos da Filístia, né? A região da Filístia era conhecida como a Pentápole Filisteia, né? Era a região estruturada em torno de 5 grandes cidades-estado fortificadas. Eram elas a cidade de Gaza, ponto comercial estratégico no extremo sul, conectando o Levante ao Egito. Gaza, ainda a faixa de Gaza, né? Aquela região ali. Asquelon, principal porto marítimo da Filístia no Mediterrâneo. Asdod, que era um centro religioso e cultural proeminente e, segundo alguns investigadores, associado ao templo de Dagon, e também a cidade de Ecrom. A cidade de Ecrom ficava no extremo norte, famosa pela produção de massa, de azeite e de dezenas de prensas industriais. E, por fim, a fortaleza de Gate. A fortaleza de Gate ficava nos interiores, próximo à fronteira de Judá. Gate é muito famosa por ser a terra natal do gigante Golias. Então, os filisteus não eram um povo só, mas era uma confederação de cidades, 5 cidades, né? Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate. Eles eram povos que não eram de apenas uma etnia, mas de várias etnias. E eles foram chegando, né, naquela região, eles foram dominando aquela região e dominou a região por muito tempo, né? Eles perderam domínio e autonomia política com as campanhas de expansão do Império Assírio, aí por volta do século 12 e 13 antes de Cristo, e foi totalmente destruído por Nabucodonosor II por volta de 604 antes de Cristo. Os filisteus eram um povo que não eram todos da mesma etnia, mas era um aglomerado de povos, né? um ajuntamento. Eles eram mistos, que estavam organizados nessa pentápole de 5 cidades, e eles foram avançando, se tornando forte e conquistando o território até chegar no povo de Israel e dominar o povo de Israel. E eles foram dominados por 40 anos. E aqui o comentarista está nos lembrando, na sequência, o ciclo vicioso da apostasia do povo de Israel volta a operar e culmina na sua servidão aos filisteus. Depois de midianitas, cananeus e outros, agora são os filisteus que por 40 anos escravizam o povo de Israel. E um dos detalhes que nós vamos discutir nesta lição é que o povo de Israel se acomodam, aceitam essa escravidão. Os filisteus haviam crescido e dominavam os israelitas, diferentemente dos ciclos anteriores.
Israel parece conviver com seus inimigos adaptado à situação. Esse é um problema, né? No passado, diante das opressões pagãs, eles agonizavam e clamavam a Deus. Agora parece não ter consciência da perdição. Meu Deus, esse é um ponto grave, irmãos. É um ponto grave. Porque muitas pessoas que estão perdidas, estão longe de Jesus, não acreditam ou não admitem, não abriram seus olhos para perceber que estão perdidas. E isso até mesmo dentro da igreja. Quantas pessoas que estão perdidas dentro da igreja e não abrem os seus olhos para isso. Assim estava Israel, o povo de Deus, escravo dentro da própria terra. E estava acostumado. Parece que eles não tinham consciência de que estavam rendidos ao inimigo. Se acomodaram culturalmente e perderam a consciência da situação de escravos. Não choram e não clamam por libertação. O pior escravo é aquele que não conhece a sua condição. Romanos 6:16 diz: não sabeis que daquele a quem vocês ofereceis como escravo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. A quem nós servimos, a quem nós agradamos, deste nós somos servos. De Deus, pela fé, para a vida eterna, ou do pecado para a morte. E esse é um ponto importante, inclusive o professor deve explorar isso com seus alunos. Meu pastor gosta muito de dizer isso. Não existe neutralidade. Ou você serve a Deus, ou você serve a carne. E Paulo está deixando isso bem claro aqui em Romanos 6. A quem vocês se oferecerem, se entregarem para servir, desse vocês serão escravos. E Jesus diz que não tem como ter dois senhores. Ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou aborrecer um e agradar o outro. Não tem como ter dois senhores. Então, quando meu pastor ensina na nossa igreja que não existe neutralidade, eu concordo com ele veementemente. Ou você serve a Deus, ou você serve ao pecado e, consequentemente, ao mundo e ao diabo para a condenação. Assim estava Israel, acomodado culturalmente. Os pecados dos seus algozes, dos filisteus, não os incomodavam. Eles estavam escravizados, não era dono de nada, mas não choravam e não pediam por libertação. 40 anos debaixo de escravidão. E não se preocupava com o problema que estavam vivendo. O cristão jamais pode se conformar com este mundo, Romanos 12:2, e muito menos se fazer amigo dele. Romanos 12:2, os irmãos conhecem muito bem, o professor deve inclusive explorar esses dois textos aqui, né? Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Tiago 4:4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquilo que o comentarista disse agora há pouco, que Israel havia se acomodado, se submetido à cultura filisteia, nós como cristãos somos advertidos profundamente pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo e do apóstolo Tiago, que não devemos nos conformar com este mundo e nem nos fazer amigos deste mundo. Melqui, o que é nos conformar com este mundo e fazer-se amigos deste mundo? A ideia de se conformar, não vos conformeis com este mundo, é não vos amoldeis, ou seja, não tome a forma desse mundo. Em termos práticos não haja como o mundo, não ame como o mundo, não perdoe como o mundo, não creia como o mundo, até porque o mundo não crê como nós cremos. Não viva como o mundo, a sua cultura não é como o mundo, não se vista como o mundo, não trabalhe como o mundo, trabalhe, se divirta, se vista como um verdadeiro cristão, não se amolde. Ou seja, quando você pega um copo com água, a água ali tem o formato do copo, mas se você colocar numa bacia, ela vai aderir ao formato da bacia. É essa a ideia aqui. Tomar a forma do mundo, ou agir como o mundo, apoiar o que o mundo faz, concordar com o que o mundo faz. Por exemplo, nós vamos falar agora há pouco sobre aborto. Um cristão não pode apoiar o aborto. Um cristão não pode apoiar o homossexualismo. Um cristão não pode apoiar guerras. Um cristão não pode apoiar a esquerda. Isso é se amoldar ao mundo. Isso é se tornar amigo do mundo. Israel estava vivendo assim e estava vivendo como escravos. E se nós fazermos assim também, seremos escravos do pecado, do mundo e do diabo. O anjo anuncia o libertador.
Distintamente dos libertadores anteriores, este é anunciado antes do seu nascimento. Olha, quanta honra! O anjo do Senhor aparece à esposa de Manoá, que era estéril e não tinha filhos, e disse que ela conceberia e teria um filho sobre cuja cabeça não passaria navalha, pois o menino seria nazireu de Deus desde o ventre e livraria a Israel da mão dos filisteus. Eu disse aqui que Sansão era muito importante, porque foi anunciado desde antes da sua concepção, mas é que o problema de Israel era tão grande que algo maior, mais extraordinário precisava acontecer para despertar esse povo. E tinha todo um contexto em volta desse menino, que seus pais precisavam se responsabilizar como pais temente a Deus. E os pais se propõem, eles fazem uma aliança com Deus de criar o filho assim, mas quando o filho cresce, parece que não era exatamente como os pais queriam. O povo não clamou por um libertador, mas Deus iria prover um. Ele sempre toma a iniciativa da salvação, revelando a sua graça preveniente. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Lembra do véu do templo se rasgando quando Jesus morreu? O texto bíblico deixa bem claro que rasgou-se de cima para baixo, porque Deus sempre dá o primeiro passo. Paulo diz lá em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos nada de belo, nós não éramos amáveis, mas ele nos amou primeiro. De igual forma, Deus, vendo nossa condição de escravidão ao pecado, enviou seu Filho para nos libertar. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, o que eu falei agora há pouco. Um nazireu de Deus. Os nazireus, do hebraico nazir, separado, eram pessoas consagradas e separadas por Deus, seja por toda a vida, seja por um período específico, né? Sansão foi escolhido desde o ventre da mãe e era para ser nazireu por toda a vida, mas nem sempre era assim, não era a regra, né? O nazireado fazia parte de um voto, e esse voto poderia ser para a vida toda, como o de Sansão, ou poderia ser um voto temporário, mas o caso de Sansão era para a vida toda. O nazireado da criança foi estabelecido pelo próprio Deus. Quem estabeleceu, quem ordenou, e aqui é um negócio confuso da parte de Sansão, porque ele sabia que essa era uma ordem de Deus, e ele brinca com isso, ele despreza. A Bíblia diz que Esaú era profano e devasso porque ele desprezou a bênção. E eu acredito que a gente pode dizer a mesma coisa de Sansão. Ele também desprezou o poder de Deus na vida dele. Ele desprezou a escolha de Deus, o chamado de Deus. Ele viveu de forma profundamente irresponsável. Não é porque nós temos um dom, não é porque nós temos um ministério, fomos consagrados, que agora nós vamos viver acima da lei, acima de todos da igreja. Não. Quanto mais nós somos honrados, mais nós devemos ser responsabilizados. A quem muito é dado, muito é exigido. Esse é o texto bíblico. Então, Sansão parece que jogou fora tudo isso. Tudo isso, né? Apesar de ter sido Deus quem estabeleceu o voto, quem fez o chamado, quem deu tudo que ele tinha, mas ele desprezou. Por essa razão, o anjo do Senhor instruiu a mulher a seguir a dieta de um nazireu, visto que o chamado de seu filho começava ainda no ventre. Números 6, 3 e 4 nos fala dessa dieta, né? Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uva, nem uvas frescas, nem secas comerás. Olha só. Regra, principal regra, né? Havia outras regras, como por exemplo não tocar em mortos. Mas havia uma regra muito específica sobre vinho. E o texto nos mostra que Sansão, nas suas caminhadas, tinha outra estrada para ele caminhar, mas ele sempre caminhava por entre as vinhas. Ele brincava com o perigo. Se achava forte demais e brincava com o perigo. Ele estava zombando de Deus. Isso evidencia que a mensagem de um anjo jamais pode contradizer a palavra de Deus e ressalta o valor da vida intrauterina, né? O anjo falou e Deus fez cumprir. O aborto é antiético e antibíblico. A lei estabelecia que todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Ele tinha um compromisso de viver para Deus. Esse princípio ecoa no Novo Testamento a todos os crentes.
indistintamente, como estilo de vida e compromisso contínuo. 1 Pedro 1,15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E aqui, como é santo aquele que vos chamou, não é que nós temos que ser santo como Deus é santo. Não, nós temos que ser santo como Deus é santo, no sentido de que ele é santo em tudo. Ele é santo em tudo. Até mesmo nos seus juízos, Deus é santo. Deus é santo em sua graça, em sua misericórdia, em sua bondade, e ele é santo também em seu juízo, porque ele é perfeito. Então nós temos também que ser santo em toda a nossa maneira de viver. No nosso casamento, na criação e nos relacionamentos com nossos filhos, nos nossos ministérios na igreja, no nosso trabalho, nos nossos lazeres, nós devemos ser santos em tudo, absolutamente tudo. Segundo tópico, o nascimento de Sansão. O zelo do pai. O relato em que a esposa narra o ocorrido a Manoá evidencia sua preocupação com a criança. Ele ora, pedindo que o mensageiro retorne para instruí-los sobre como cuidar do menino. Manoá ora pedindo a Deus que o anjo volte e fale. E quando o anjo do Senhor reaparece à sua mulher, repete a mesma pergunta, interessado também em conhecer a missão e o propósito do filho. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Um pai que está se preocupando em criar o seu filho no temor do Senhor. Isso é muito importante. Ele está se comprometendo, ele quer saber, ele quer conhecer a vontade de Deus para que ele possa ensinar seu filho. Tal atitude demonstra seu desejo sincero de educá-lo conforme a orientação divina, uma preocupação fundamental para os pais. Hoje, muitos cristãos priorizam o sucesso profissional dos filhos, mas o texto lembra de que o mais importante é ensiná-los no caminho em que quem deve andar. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Hoje em dia, muitos pais estão preocupados realmente com a profissão dos filhos, mas esquecem de ensinar a eles principalmente o amor a Deus, o temor a Deus, o amor ao próximo. Se esquece de ensinar aos seus filhos, principalmente, ler a Bíblia. Ler a Bíblia, aprender sobre a Bíblia. Isso é fundamental. Nós, como pais, não podemos negligenciar isso. Ao receber novamente as orientações, Manoá ofereceu um cabrito como oferta de manjares, em sinal de gratidão, consagração e reconhecimento da provisão de Deus. Ele entende e aceita e adora a Deus, porque Deus está fazendo algo maravilhoso em sua vida. O nascimento de Sansão. No tempo devido, a mulher deu à luz ao menino e o chamou Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o seu espírito o impeliu. Sansão foi abençoado com uma força descomunal para realizar grandes prodígios. E aí? Sansão era cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo o impeliu. Todos os juízes têm essa descrição de que o Espírito Santo o capacitou. Mas no Velho Testamento, a descida do Espírito Santo sobre alguém que capacitava para uma obra era da mesma forma que o Espírito Santo habita os cristãos na Nova Aliança? É evidente que não. É evidente que não. O Espírito de Deus desceu sobre Saul. O Espírito de Deus desceu sobre Davi. O Espírito de Deus desceu sobre Gideão. O Espírito de Deus desceu sobre muitos homens. Mas não é a mesma coisa. Lembra da profecia de Joel? Nos últimos dias eu derramarei. A ideia de derramar aí é que o Espírito Santo iria fazer de nós a sua morada. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava essas pessoas. Essas pessoas eram capacitadas. É uma forma de falar quando o Espírito Santo desceu sobre eles, é que o Espírito Santo descia sobre eles de forma muito específica, para capacitar para aquela missão. Por esta razão nós vemos o Sansão, um homem que, como diz o texto, impelido pelo Espírito Santo, ou seja, usado pelo Espírito Santo, e tão devasso e tão profano. Melk, como que você diz que não é a mesma coisa que o Novo Testamento? O que se espera
de um cristão cheio do Espírito Santo, como registrado no Novo Testamento, está em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o modo da operação do Espírito Santo na nova aliança, na vida de quem é cheio do Espírito Santo, de quem é selado pelo Espírito Santo para a salvação. É diferente do que os homens e mulheres do Velho Testamento viviam. Eu estou dizendo isso porque eu vi alguém pregando e dizendo assim: Sansão era um homem cheio do Espírito Santo, mas era profano e devasso. Isso é impossível, irmão. Isso é impossível. Isso é uma explicação equivocada, ou talvez o irmão não estudou direito. Nós precisamos fazer essa separação. O agir do Espírito Santo, o impelir do Espírito Santo no Velho Testamento era diferente do habitar, do selar, do capacitar do Espírito Santo na nova aliança. É completamente diferente. O Espírito Santo agia na vida destes homens naquela época, esperava-se que eles fizessem grandes feitos. O Espírito Santo nos habita na dispensação da graça, na nova aliança, e se espera que nós tenhamos bons frutos, que nós sejamos amáveis, alegres, vivamos em paz com todos, sejamos pacientes, vivamos com amabilidade, sejamos bons, fiéis, mansos e tenhamos domínio próprio, coisa que Sansão não tinha. Sansão não tinha nenhum desses frutos, irmão. Nenhum desses aspectos do fruto Sansão não tinha. Sansão não amava seu povo, ele estava pouco se lixando, até mesmo seus pais. Não era um homem alegre, o que alegrava Sansão era sua perversidade, sua imoralidade. Não tinha nada de paz e via em guerra com todo mundo. Paciência muito menos. Amabilidade não era. Bondoso não era. Fiel. Vivia quebrando o voto o tempo todo. Manso, muito menos. Domínio próprio, um homem que era governado pelo próprio desejo. Sansão era impelido pelo Espírito Santo para fazer uma missão, mas ele não era cheio do Espírito Santo como um salvo é no Novo Testamento. Um herói forte e fraco. Sansão tinha todos os elementos para ser um herói exemplar. Diferente de Jefté, cresceu em um lar piedoso, sob o cuidado atento dos pais. Foi escolhido no ventre da mãe, antes mesmo de ser gerado. Recebeu de Deus o dom extraordinário, entretanto, não aproveitou tudo isso. Volto a lembrar, ele era como Esaú, profano e devasso, que não dava valor às coisas espirituais. Isso é um problema sério. O professor, inclusive, deve explorar isso com seus alunos. Recebeu de Deus um dom extraordinário. Entretanto, ele desprezou. Não devemos desprezar o que Deus nos dá. Não devemos desprezar. Devemos valorizar profundamente tudo aquilo que Deus nos dá e faz em nossas vidas. Sua trajetória revela que foi o mais vacilante dos juízes de Israel. Possuía imensa força física, mas um caráter frágil. E é o retrato vivo de como em um mesmo homem pode coexistir poder e fragilidade, força e fraqueza. Apesar da escolha de Deus, do chamado de Deus, ele era um homem devasso, profano. E a sua devassidão, profanação do sagrado, levou ele a um fim trágico, humilhante. Sua história é também um testemunho da misericórdia e fidelidade de Deus para com Israel, o seu povo eleito. Deus usaria Sansão não por causa de sua fé, muito menos por causa da sua moralidade, mas por causa da promessa de Deus ao seu povo. Deus usava Sansão porque Deus havia escolhido Sansão. Assim como Deus usou Ciro porque Deus havia escolhido Ciro. Assim como Deus usou Xerxes porque Deus havia escolhido Xerxes. Assim como Deus usou Nabucodonosor para castigar o povo porque Deus havia escolhido Nabucodonosor. Assim como Deus usou a jumenta porque Deus havia escolhido a jumenta. Assim como Deus usou Balaão porque Deus havia escolhido Balaão para aquele momento. Deus escolhe e usa quem ele quer. Por isso, precisamos ler a história de Sansão à luz da antiga aliança. Eu lembro do que eu falei. Ler à luz da antiga aliança, reconhecendo a ação soberana de Deus em conduzir a libertação de Israel de seus inimigos, que era o objetivo. O povo estava 40 anos sofrendo e Deus levanta um juiz. Para quê? Para ser sacerdote? Não, para ser um guerreiro. Para ser um guerreiro, esse era o objetivo. E apesar de tudo que Sansão fez, Deus cumpriu aquilo que havia determinado. Vale lembrar
de que os jovens são fortes, já venceram o maligno, mas por meio da obra de Cristo e da palavra de Deus, não pela própria força, pelo próprio conhecimento. Não são fortes em si mesmos, antes é preciso se submeter constantemente a Deus, adquirindo força para resistir às tentações e influências malignas do diabo. Tiago 4,7 é um texto maravilhoso que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aqui nós temos uma lição principiológica. O professor deve explorar isso com seus alunos. A arma que faz o inimigo fugir, o diabo fugir, é a submissão a Deus. Lembra de Jesus? Depois de jejuar 40 dias, Satanás chegou para tentá-lo. E como foi que ele venceu? Obedecendo ao Pai, fazendo a vontade do Pai. Jesus não criou nenhuma manifestação de poder extraordinária ali. Ele apenas respondeu dentro da palavra, naquilo que Deus havia ordenado. Transforme a pedra em pão, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Lance-te daqui e te será dado ordem, né, para que nenhum mal aconteça contigo. Não tentará o Senhor teu Deus. Quem foi que disse isso? Deus. Te darei todos os reinos do mundo se prostrares me adorares. Adorarás somente o Senhor teu Deus, somente a ele servirá. Foi isso, irmão. Foi isso que Jesus fez. Ele venceu o inimigo, ele resistiu o diabo, se submetendo à vontade do Pai. Nós aqui, os sabidões do mundo, queremos vencer o diabo com a nossa própria capacidade, esquecendo que a forma de se vencer o diabo é, primeiro, se submetendo à vontade de Deus. Terceiro tópico, as fraquezas do jovem Sansão. Movido pelo desejo, falta de domínio próprio, né? Em primeiro lugar, Sansão era um jovem impetuoso, sem domínio próprio, e temperamental, sem mansidão, movido pela cobiça dos olhos. Carnal, profundamente carnal. Olha o que Juízes 14, 1 e 2 diz. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a para mim por mulher. Ele não queria nem saber. Ele se agradou do que viu e assim decidiu o que queria. Ao chegar à cidade de Tímna, apaixonou-se por uma mulher filisteia e logo decidiu casar-se com ela. Seu critério foi puramente visual. Ela era agradável aos seus olhos. Me lembro de uma frase do pastor Eliseu Rodrigues, que diz assim: quem é conquistado pela carne será traído, porque a carne murchará. Aí eu me lembro de Provérbios: vã é a beleza e a formosura é passageira. Tudo passa. Mas Sansão parece que pensava que aquela força duraria para sempre, que ele seria um herói para sempre. E por isso, ele fazia o que ele bem queria. E ele fazia o que bem queria por quê? Porque o seu coração o governava. Não era a palavra de Deus. Não era o compromisso dele com Deus que o governava, era a sua própria vontade. E a sua própria vontade, governando ele, levou ele para o caos, para o fracasso. O professor deve explorar isso com seus alunos. Nós temos que viver a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Lembra daquela história que o povo fala aí nos filmes e por aí? Siga o teu coração. Jeremias diz: enganoso é o coração, perverso e corrupto, mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Sansão seguiu o coração. Sansão seguiu a cobiça, a concupiscência dos seus olhos, o desejo do seu coração. E onde ele foi parar? Ele foi parar na escravidão. Em vez de se opor aos filisteus, como era a sua missão, Sansão desejou unir-se a eles por laços familiares. É um alerta para o perigo de decisões baseadas apenas na atração física e visual. Quantos jovens sofrem isso? Eu tenho na minha igreja, na igreja que eu congrego, irmãs assim, que vêm para a igreja sozinha. Cadê seu esposo? Não, ele é desviado. É desviado? É. Vocês casaram? Não, eu casei com ele já estava desviado. Eu me desviei também da igreja, casei. E aí eu voltei para a igreja e ele nunca mais voltou. Tem quantos anos? Tem 15 anos, tem 20 anos. E caminha para a igreja sozinho. Ainda recebe chacota do próprio marido, que pergunta se ela não quer morar na igreja. Se ela não quer casar com um pastor, com alguém da igreja e morar na igreja. Né? Por quê? Porque achou que podia tomar uma decisão baseada no próprio desejo. Não levou em consideração aquilo que Paulo diz: as trevas não se unem com a luz. Não levou em consideração o que a Bíblia diz. Levou em consideração o desejo da carne.
e com isso se perdeu. Aqueles que não se perderam sofrem até hoje, porque preferiram seguir os seus próprios desejos e não fazer a vontade de Deus. Quebra o preceito do nazireado. Sansão, ainda jovem, desce a Tímina e no caminho mata um leão com as próprias mãos. Olha o que diz Juízes 14, 5-9. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Lembra que eu falei que ele passeava pelas vinhas? Pois é, o pai e a mãe não estavam aqui. E ele inventa de ir para o meio da vinha. Aí aparece um leão e ele mata o leão, rasga o leão. Vamos vendo. Mais tarde, ao passar pelo local, encontra o cadáver do animal com um enxame de abelhas e mel dentro. O que Sansão queria indo em busca do animal morto? Gente, Sansão também marcou muito aqui. Ele sabe que ele é nazireu. Ele sabe que ele não pode tocar em cadáver. Ele chega perto do cadáver. E dentro do cadáver tem mel. É a armadilha mais previsível que eu já vi. Sansão estava tão obstinado, tão carnal, que, na minha opinião, é a armadilha que Satanás armou mais previsível. Até uma criança saberia que isso era uma cilada, gente, pelo amor de Deus. E o Sansão decide pegar o mel, tocar no cadáver, comer o mel. Primeiro, já é uma maluquice, mel de abelha dentro de um cadáver. Segundo, quem é que vai beber mel de um cadáver? Pelo amor de Deus. Era a armadilha mais óbvia. Mas Sansão não viu isso e caminhou para a destruição, porque havia perdido a visão da obediência a Deus. Havia perdido a visão de Deus. Não vivia para obedecer a Deus, vivia para fazer a sua própria vontade. E viver para a sua própria vontade leva você à cegueira. O fato é que ele tocou no cadáver para pegar o mel e o come, repartindo com seus pais, mas sem contar a origem. Era o mel da morte. A mentira! Ainda mente para os pais. Olha que terrível. Eu falo para os meus filhos aqui direto. Não minta para mim. Não minta. Jesus diz que o mentiroso é filho do diabo. Ele disse para os fariseus lá: vocês têm por pai o diabo, porque vocês fazem a vontade dele. Vocês mentem como ele mentem. Ele nunca se firmou na verdade, é mentiroso, pai da mentira. E quando ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. E vocês têm por pai o diabo, porque vocês vivem mentindo. Sansão decide quebrar o voto tocando num cadáver. Tira o mel. Quem é que pega mel de um cadáver, gente? Pelo amor de Deus. Come e ainda dá para seus pais e não fala nada. Ainda oculta esse pecado grave que ele havia cometido. Ao fazer isso, quebra o preceito do nazireado, que proibia contato com qualquer coisa morta. Número 6, 6 e 7 diz: todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Nem mesmo por seu pai ou sua mãe ou seu irmão ele poderia quebrar o nazireado. Ele quebra por causa de um leão. Eu não estou dizendo para vocês que era a armadilha mais previsível, era a armadilha mais óbvia, mas ele estava tão cego, tão orgulhoso, tão vaidoso, tão cego pelo seu orgulho, a sua vaidade, sua rebeldia, que ele achou que isso era algo normal. Esse episódio revela sua atitude descuidada e irreverente diante da consagração que tinha perante Deus, mostrando como desde cedo começou a desprezar as restrições e os propósitos do seu chamado. Quando você despreza a obediência a Deus, vive pela sua própria vontade, o diabo cega você. Paulo disse isso a Timóteo: nos últimos dias surgirão pessoas que, tendo comichões nos ouvidos, resistirão à palavra de Deus. E eles ajuntarão para si mesmo líderes que satisfazem a sua própria vontade. Assim estava o Sansão. O Sansão era senhor de si mesmo. E apesar de tudo que estava envolvido com a sua vida, que ele havia sido escolhido por Deus antes de ser concebido pela sua mãe, ele simplesmente desprezou tudo isso. Fazedor de apostas. Ah, o povo do Tigrinho. Sansão prepara um banquete para comemorar o casamento com a Filisteia, que já é uma tragédia, ele ainda vai fazer uma festa ainda. O termo empregado para festa, mister, indica literalmente que era um banquete de bebida. É óbvio, né? Depravação total, bagaceira.
ele já não era nada de crente e casado com uma filisteia, aí a bagaceira era ainda maior. Nesse momento ele definitivamente abandona o seu povo para fazer parte do povo inimigo. Sansão propõe aos 30 rapazes convidados um enigma envolvendo o mel encontrado no leão morto, apostando 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Era um enigma impossível. Além de cometer um pecado, algo grave, ele ainda usa isso como façanha. Para ele foi uma façanha. Incapaz de resolvê-lo, eles pressionam a esposa de Sansão, que a convence a revelar a resposta, né? E aí ela enche a paciência dele. Vocês podem ler o texto lá. Leia o texto, vocês vão ver. Ela torra a paciência dele e ele fica sem paciência e confessa tudo. Sansão havia se colocado em um ambiente hostil e de associações perigosas. Ao descobrir a traição, Sansão cumpre a aposta matando 30 homens em Ascalon para obter as roupas prometidas. Olha só, ele comete uma atrocidade de pecado em pecado, ele forma um casamento errado, associações perigosas, é traído e na sua frustração ele sai para a violência. Irmãos, não devemos usar as nossas frustrações como motivação para pecar. Sansão fez isso. Ele, frustrado por causa que havia sido traído pela sua própria esposa, saiu, matou 30 homens em Ascalon para obter as roupas prometidas. Pessoas que não tinham nada a ver, era inimigo, tá. Mas não tinha nada a ver com a história dele, com a confusão dele. Ele faz os BOs, ele aposta no tigrinho, vamos dizer assim, fazer uma aplicação para vocês aqui, e depois a família toda paga. E gente que não tinha nada a ver com essa história paga. Percebe que a associação a coisas ilícitas é uma tragédia, é uma desgraça. O professor deve explorar isso com seus alunos. Pegar esse gancho, né, aqui, falar sobre jogos, sobre associação com gente perversa, tráfico, não sei qual a realidade que você está, mas é uma boa oportunidade. Sansão fez isso e saiu causando prejuízo para todo mundo, gente que não tinha nada a ver com a história. O episódio mostra seu temperamento impulsivo e gosto por vingança, mas também o custo de pagar uma aposta. Quais os tipos de aposta na atualidade em que muitos estão perdendo tempo, dinheiro e a vida espiritual, né? Mais uma vez, eu reforço. O professor usa esse gatilho para falar sobre isso, que é um problema grave, irmãos, entre jovens e entre adultos. Na minha igreja tem gente assim, que está fazendo terapia. Vivia pedindo dinheiro emprestado para poder jogar no tigrinho, destruindo tudo em casa. Crente, pelo menos frequenta a igreja, né? Mas é um negócio sério isso. É um problema. Certamente essas pessoas pensam que não vai ter problema, que vai entrar e sair de uma casa de aposta e vai ficar tudo bem. Não vai. Não vai. A primeira vez já é capturado. E assim é levado para a destruição, como foi Sansão. Nossa conclusão. A vida de Sansão nos confronta com o paradoxo de um homem separado por Deus desde o ventre, dotado de força extraordinária, mas marcado por fraquezas e escolhas impensadas. Sua trajetória inicial nos serve de alerta. Dons e oportunidades, quando não acompanhadas de caráter e obediência, podem ser desperdiçados. Que possamos aprender com seus erros e acertos, usando tudo o que Deus nos deu com fidelidade e consagração, para que sua glória seja manifesta em nossas vidas. Como nós discutimos sobre essa questão do paradoxo do homem usado por Deus, mas ao mesmo tempo um homem devasso, dentro do contexto do Velho Testamento nós entendemos que não é a mesma coisa que um salvo em Cristo Jesus na nova aliança. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.